nós estamos aqui, o Sindidoce está iniciando aqui esse vídeo, que é uma série de vídeos, na realidade, que nós vamos lançar, com coisas técnicas voltadas ao empresário, ajudar o empresário em algumas dúvidas que existem. No dia a dia aqui, geralmente, a gente tem encontrado alguns empresários que tecem algumas perguntas para a gente, e algumas perguntas têm se tornado uma rotina, ou têm sido em maior número. Então, eu venho observando isso, e dentro desse planejamento que o Sindidoce tem, de fazermos uma série de vídeos, buscando exatamente coisas práticas para o empresário do setor de alimentos, se bem que vai servir para vários setores, porém para o setor de alimentos, então nós decidimos fazer esse aglomerado de vídeos. Então hoje começamos com o primeiro, e eu tenho o prazer de ter trazido aqui o nosso amigo aqui, o seu Jorge. Jorge já conheço há algum tempo, acho que mais de 10 anos, opera mais de 20 que ele opera nessa área. A origem dele, ele junto com o companheiro dele, o Daniel Bacelar, de outras empresas aí, e eu conheci ele na época da Bacelar Consultores. Hoje, e contabilidade, isso. Não é isso? Bom, mas o mais importante é que ele já tem um know-how de experiência de muitos anos. Eu conheço bem ele operando, e hoje ele está mais focado na área fiscal e tributária. Não é isso, Jorge? Isso. Bom, então, tem formação na área de direito, tem especialização nessas áreas fiscal e tributária. Aí eu conversando com ele, Jorge, vamos fazer um vídeo e conversar assim, na prática, para demonstrar aos nossos empresários algumas coisas. Vamos começar fazendo uma série, ele vai voltar aqui com outras perguntas, mas hoje a nossa pergunta ela está voltada exatamente para essa questão que é a parte do regime tributário. Qual o melhor regime de tributação para a sua empresa? Isso vai ser feito pelo seguinte: alguns empresários consultam o seguinte: olha, eu atualmente utilizo o Simples, eu sou um microempresário, utilizo o Simples, mas tenho verificado que na hora de efetuar uma comercialização e uma venda, alguns dos meus consumidores, algumas das grandes empresas, têm observado o fato de que no Simples eu não tenho destaque do imposto. E isso ele vai ter que me comprar com imposto, sem imposto, para vender com imposto. Então essas alterações têm sido um certo entrave na área comercial. Outros já te perguntam assim: hoje eu sou uma microempresa de pequeno porte, e eu fiz uma ampliação e estou crescendo no mercado. Seria realmente vantagem para mim continuar no Simples, ou talvez o crédito real, ou o lucro real, o lucro presumido seria mais vantagem nessa operação? Com todas essas perguntas, com todas essas incertezas, é que eu trouxe o Jorge aqui para que ele possa nos orientar. Então, Jorge, eu vou começar perguntando a você o seguinte: depois dessas dúvidas todas, hoje nós temos o MEI, nós temos o micro, nós temos o pequeno porte, médio porte, e temos as grandes empresas, que hoje, pela Receita Federal, se enquadram nas demais, né? Esses médios. Então, eu gostaria de, tecnicamente, assim, como você vê, o que é vantagem para essas empresas? Qual seria essa vantagem de mudar, continuar? Nos oriente com isso. Primeiro, agradecer ao senhor pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui com o senhor. Realmente a gente se conhece há bastante tempo. Vou só me apresentar um pouco. Eu acho que caberia, né? Me chamo Jorge Bacelar. Eu sou formado em Ciências Contábeis já há um bom tempo. Tenho formação em graduação também em Direito. Tenho pós-graduação em Direito Tributário. E já milito, né? Sou sócio da Contas Contabilidade, né, onde a gente atua com consultoria, auditoria e também faz a parte de assessoria, e já milito nessa área já há um bom tempo. Essa pergunta que o senhor me faz, isso acaba sendo comum no nosso dia a dia, né? Qual seria o melhor regime tributário para a empresa? E a gente não tem uma resposta pronta para dar. É verdade que, isso não tem dúvida nenhuma, que a carga tributária é um fator determinante na formação
do custo de um produto, né? É uma carga, é uma variável determinante que, que pode levar a empresa a ter lucro ou não ter lucro. Esse tipo de estudo, ele tem grande valia dentro de qualquer empresa. Mas, infelizmente, a gente não tem uma resposta assim pronta para dizer, não, o melhor regime é o lucro real, o melhor regime é o Simples Nacional. E por que não se tem uma resposta pronta? Porque cada empresa tem sua característica, né? Tem variáveis dentro da empresa que elas vão determinar o que seria mais vantajoso para ela adotar um regime ou não. A gente conversava anteriormente, e eu lhe dava um exemplo, de empresas que são do Simples Nacional e que fazem a conta, né, e por algum motivo escolhem o tipo de regime. Por exemplo, o lucro real. Orientação do contador dele, Orientação talvez. do contador. Mas acabam esquecendo que, ao optar pelo lucro real, ela necessariamente ela vai demandar um controle maior das suas operações. Vai ter uma contabilidade, posso assim dizer, mais aprimorada. E, por vezes, ao optar pelo lucro real sem estar preparada, ela pode gerar contingências fiscais. Por um erro na declaração, por deixar de enviar uma declaração, por apurar um imposto errado. E dentro desse cenário, o senhor me faz lembrar agora que não era para ser diferente, é imprescindível ter um profissional adequado para poder auxiliar a empresa na adoção ou na mudança, no estudo da mudança, de uma possível mudança para um novo regime. E aí, o profissional que poderia estar auxiliando a empresa seria o contador, né? Eu costumo dizer que o contador é amigo do empresário, é amigo da empresa. Então, ele tem condições, é um profissional que foi completamente capacitado na graduação ou nos cursos de extensão e na própria vida para poder auxiliar o empresário na tomada dessa decisão. Então aí fica o meu recado para todo empresário, no sentido de dizer assim, olhe para o seu contador, né? Seja ele interno, seja ele terceirizado, e saiba que ali está um profissional que pode auxiliar você na sua decisão de estudo da mudança do regime tributário. Eu entendo assim, hoje eu gostaria de ver o seguinte, que, por exemplo, quando você está falando do MEI, por exemplo, o MEI ele opera no super simples. Isso. Né? Eu não vejo, talvez a ignorância da minha parte, mas dentro de uma clareza para entendimento global, o MEI não interessa para ele buscar, eu quero ser do lucro real. Não faz sentido, de certa forma, né? Então já estaria o MEI estaria lá no super simples. E o micro estaria no simples até determinado ponto. Isso que eu estou dizendo é uma clareza de verdade ou não tem nada a ver? Eu acho que sim, para responder esse questionamento do senhor, a gente precisa entender que a gente tem aqui basicamente 4 regimes tributários, 4 regimes de tributação, né? Vou assim classificar. O MEI, que chama-se de super simples, o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Especificamente quanto ao MEI, ele foi um regime criado para atender mais a informalidade, aquele empresário que trabalhava de forma informal. E ele tem suas limitações, a limitação do faturamento, de 81 mil ano, ele tem uma limitação de número de empregados. Então, ele limita um pouco a atuação de empresários, de crescimento de empresários que já estão em outros níveis. Que tem outro tipo de regime também, que é o Simples Nacional, que é um regime assim, que procura facilitar a vida dos pequenos e médios empresários a título de burocracia. Por exemplo, né, a gente tem diversos tributos no sistema nacional da gente. No Simples Nacional, a gente, com uma guia só, a gente recolhe vários tributos, né? Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS. Então, o Simples Nacional ele tem essa vantagem. Mas ele também tem limite nisso? Tem limite, né? Tem limite de faturamento. Até 4.800.000, a gente está dentro do limite do faturamento do Simples. É bem verdade que existem outras regras, aqui a gente vai tratar de questões gerais, mas basicamente é isso. O cuidado que tem quando o senhor toca nessa questão de limite, e aconteceu comigo agora recentemente com um empresário me questionando, que não sabia, que foi surpreendido, porque
no âmbito nacional, imagina, a empresa estava enquadrada no Simples Nacional, mas ela acabou perdendo o Simples no âmbito estadual e municipal. Porque no Simples existe uma regra de sublimite. Vamos imaginar que a gente tem dois limites no Simples Nacional. O limite de 3.600.000, que a gente, até esse patamar de faturamento, a gente engloba todos os tributos, inclusive ICMS e ISS, mas ultrapassando esse faturamento, a gente perde o Simples no ICMS e no ISS, mas fica ainda com o Simples para os tributos federais até 4.800. Entendi. Então tem dois limites. Dois limites e tem que observar esse ponto. Tem. É só uma complementação, né? Que também, com certeza, todos os empresários eles vão compreender o que eu estou falando. O sistema tributário nacional é um sistema complexo, cheio de regras e cheio de exceções. Bastante. Então, mais uma vez, reiterando a importância de um profissional adequado, né? A pessoa do contador e um advogado tributarista que podem auxiliar, mas o que eu quero dizer é que o sistema ele é complexo, cheio de regras e exceções. Então, tratar tudo aqui é complexo. Eu também não pretendo fazer isso, até porque o nosso tempo não é o também, tempo, né? O negócio, poderíamos até... Mas essa situação que eu coloco, da questão dessa dificuldade de entender todo o contexto tributário, é que me diz um grande recado, assim, olha, tributo, apuração de tributo, cumprimento de obrigação acessória, ela tem que ter uma atenção especial do empresário. Seja na qualificação do profissional que ali está atuando, seja em entregar a esse profissional ferramentas que lhe auxiliem no cumprimento dessas obrigações, né? Um sistema bom, bem como um controle interno condizente com aquele regime que ele está se propondo a fazer. Então, Jorge, peraí. Só fazendo aqui uma ênfase, um parênteses, o que eu observo é o seguinte, vê bem. Se você é o MEI, você vai dentro do super simples que lhe atende bem. Não é que seja o obrigatório, não é necessário. Fica limitado porque... Como você tem um limite de teto, tudo, etc., já é um fator preponderante nessa classificação. Trava, né? É uma trava. Você vai para a microempresa, também ela está sujeita a esse critério de limite, que também, de certa forma, é uma trava. Tá? Daí por diante, ela vai passar para quê? Para o lucro presumido e o lucro real. Isso. Tá? O que seria, então, no caso do presumido e do lucro real, teria algum limite, alguma coisa que diferenciasse? Quando é que eu vou, no caso, por exemplo, do simples, na hora que atinge aquele limite, eu obrigatoriamente devo sair do regime e escolher outro regime. Na hora de fazer essa escolha, qual seria o caminho, ou qual seria melhor, ou tem alguma obrigatoriedade? Aí vamos fazer algumas caracterizações, dizer algumas especificações do lucro real para o lucro presumido. Eu, sendo excluído do Simples Nacional, no exemplo que o senhor colocou, por uma questão de ultrapassar o limite de faturamento, eu tenho dois caminhos a trilhar, ou lucro presumido ou lucro real. Faço aqui uma observação, né? Que o lucro real ele é um regime que ele é obrigatório para algumas situações, como, por exemplo, empresas que têm um faturamento maior de que 78 milhões, elas passam a ser obrigadas a ser no lucro real. Outras obrigações que decorrem de atividades de banco comercial, banco de investimento, dentre outras atividades, também são obrigadas especificamente a estar no lucro real. Então, mas empresas que estão entre esse faturamento abaixo de 78 milhões, ela pode fazer a opção pelo lucro presumido ou pelo lucro real, em regra geral, né? O que vai diferenciar um regime do outro? O lucro presumido é aquele regime em que o lucro, como o próprio nome diz, é presumido com base no faturamento. A legislação ela dispõe uma alíquota de presunção de lucro, você aplica essa alíquota sobre o faturamento e aí seria sua base de cálculo para iniciar a conta do imposto de renda da contribuição social. Nesse regime de lucro presumido, o PIS e COFINS, em regra também, tem exceções, é o regime cumulativo. A empresa, não que ela não precisa de controle, mas
vamos imaginar que é uma apuração um pouco mais fácil de se realizar. No lucro real, você demanda um controle maior, controle de estoque, controle de patrimônio, né? E o lucro real ele é calculado com base, a partida inicial do lucro real é o lucro contábil. Você pega o lucro contábil, que é o lucro do exercício, e começa a fazer o que a legislação chama de ajustes ao lucro, adicionando ou excluindo algumas despesas ou receitas. E aí você chega no que comumente se chama de lucro fiscal. Essa seria a base de cálculo do lucro real. Nesse regime de lucro real, em regra, o PIS e COFINS é não cumulativo. Você tem um valor pela saída e um crédito na entrada. Basicamente é isso. Não sei se eu consegui lhe responder a pergunta, mas basicamente a diferença é essa. Quando eu saio do Simples Nacional, eu tenho dois caminhos. O caminho do lucro presumido, que é a presunção do lucro é pelo faturamento, e o lucro real, que o lucro é aferido a partir do lucro contábil. O lucro fiscal é aferido a partir do lucro Já contábil. é uma esfera maior, que aí exige realmente uma equipe com conhecimento mais apurado. Né? Isso. Você não pode ter... Que eu imagino quando você está aí como MEI ou como micro, você normalmente você tem uma gama operacional quase igual à outra, porém, já que não existem esses fatores, não fica tão assim sensível, né, a um cálculo mais errado. Então, esses ajustes que tem. Mas veja bem, Jorge, na realidade, todo mundo sabe disso, mas na realidade da nossa Constituição, das indústrias, das empresas, tá? No nosso âmbito interno aqui, no Brasil, seja ela nacional, estadual, municipal, a configuração é única, tá? Você tem aí talvez 94% é MEI. E dentro desse MEI incorpora seus micro-MEI, como a gente diz assim, tem o MEI, o micro, mas tem também aquela mistura do micro-MEI. E isso dá hoje 94%. Por isso é que quando se fala 6% vai para essas indústrias de médio, pequeno, médio e grande porte, é o que está dentro desse padrão. Então, 94%, o grosso, estaria exatamente em cima do micro. Tá? O senhor faz uma classificação, me perdoe, o senhor faz uma classificação no sentido de dizer assim, a maior parte das empresas elas estão enquadradas dentro do simples. Não estou falando dentro do simples, eu estou dizendo, no Brasil, tem uma configuração quase que igual para o estado e município, onde como o número de empresas atuantes existente, 90% a 94% são microempresas. Certo. Entendeu? São micro. Então, me dá a entender que o simples abrange a maioria dessas empresas. Mas, por outro lado, tem muitas micros que hoje já são de porte maior. Se você vai na Receita Federal, ele ainda está enquadrado como micro, mas porque ele não fez a correção devida. Então, lá na Receita, ele continua como micro. Mas, na realidade, ele já tem estrutura de uma empresa de médio ou grande porte. Como se configura, no caso aí, a classificação nesses casos? Veja só, a legislação, ela faz algumas classificações, né? Vamos deter agora aquela especificamente do Simples Nacional. O Simples Nacional vai abordar o que a legislação veio chamar de microempresa e pequena empresa, né? A maioria das empresas hoje no Brasil, elas provavelmente se enquadram nessa classificação, né? Nessa estrutura, que são empresas que elas têm um faturamento até 4.800.000. O Simples Nacional ele passa a ser atrativo porque ele detém um controle menor e pela maior facilidade da forma de apurar, né? Você, com base no faturamento da empresa, você vai identificar a sua alíquota efetiva e vai achar o valor que você tem a pagar. Em uma guia só, você vai pagar diversos tributos. Isso torna atrativo, é menos burocrático. Não quer dizer que seja menos econômico. E isso a gente só vai efetivamente comprovar ou não fazendo a conta e comparando, né? A pergunta que eu fiz não foi bem essa. Eu vou refazer de novo. A pergunta que eu fiz foi a seguinte. Você normalmente, a maioria das nossas empresas são todas micro, tá? Mas quando na classificação da Receita Federal, quando você vai lá buscar
ocorre de muitas vezes você ter a empresa lá classificada como micro na Receita Federal, mas ela já tem um porte que é de empresa de médio porte. Quer dizer, não bate hoje da realidade dela com o que está ainda lá na Receita Federal. Isso é um erro, porque ela deveria corrigir, né? Eu não tenho pego no meu dedo. Pelo fato dela corrigir, dela não corrigir, eu vejo o seguinte, que lá ela deveria se enquadrar dentro da regra do... Sim. Se ela for do simples, né, no caso que a maioria deve ser, ela pelo simples, mas como ela é maior, então ela recolheria menos pelo simples ou pelo outro, porque essa diferença, se for observada, vão verificar que ela obteve uma maior rentabilidade e crescimento, então deveria estar enquadrada já em outra categoria, né? Mas lá, como ela está pelo simples, ela recolhe pelo simples, isso não dá toda essa confusão, não gera um risco muito grande para a empresa. Gera, assim, essa questão cadastral, assim, não é difícil se deparar com isso no dia a dia, né? São erro cadastral de enquadramento, vamos dizer assim. Eu estou lá cadastrado como microempresa, mas na verdade eu já sou pequena empresa. Esse ajuste se faz. Quanto à questão do cálculo em si, se pode gerar risco ou não gerar risco, efetivamente a gente tem que ir para a prática. Mas eu estava falando para o senhor, no dia a dia, o que é que acontece comigo, né? Lá no escritório. Quando nos deparamos com um empresário, geralmente ali entre outubro e novembro, querendo olhar já para o ano seguinte e definir qual seria o regime tributário. O que é que a gente discute muito no escritório e o que é que a gente faz efetivamente. A gente senta com o empresário, né, olha o ano que está se encerrando, identifica qual foi a carga tributária daquele ano e pergunta ao empresário qual é o planejamento dele para o ano seguinte. Seja de faturamento, seja de abertura de novos mercados, seja de contratação. E com base nesse cenário, a gente vai fazer simulações. Olha, se a gente continuar nesse regime, se a gente pudesse enquadrar, a conta seria essa. Se a gente entender, ou faz um cenário do lucro presumido e faz o cenário do lucro real. A conta final é que vai dar o direcionamento, né? Muitas vezes, ou algumas vezes, corrigindo, a gente se depara com aquilo que eu falei para o senhor inicialmente, né? Às vezes a gente tem uma conta tributária mais vantajosa, vamos dizer assim, no lucro real. Mas a gente entende que o empresário ainda não está preparado para fazer essa adoção desse regime, por uma questão de controle. Mesmo você tendo uma vantagem fiscal ali, econômica imediata, se decide, né, como já se ocorreu, a não adotar esse regime para a gente primeiro focar na questão dos controles, para poder depois avançar para um regime que seja melhor tributário, mas sem correr tanto risco. Uma outra coisa que eu ia ver é o seguinte, logicamente, é evidente que se vai fazer sempre uma análise, eu acredito que façam, porque não seria possível sair aí por aí no chute e tudo. Mas, por exemplo, eu já vi alguns casos em que a empresa, ela é microempresa, atingiu ali aquele limite dela, tá dentro daquele limite de classificação dela. Então ela opera pelo simples, é micro e está dentro daquele sistema. Então ele quer crescer, a empresa de repente ela quer fazer um crescimento. E aí o empresário pergunta ao contador dele, olha, o que é que eu faço? Estou crescendo, coisa e tal, eu vou lá para o lucro presumido, o lucro real, ou eu fico dentro do simples, ou eu abro uma outra empresa do simples. Então, veja bem, porque há essa possibilidade. Então, eu tenho a minha empresa fulano de tal, tá pelo simples, cresceu. Cheguei a um certo ponto, eu tenho que fazer a minha opção. Pelo simples, eu não posso continuar mais, já cresci. A vantagem é, lógico que os cálculos é que mais define, mas de uma visão, em geral tem gente que diz assim, não, abre uma outra empresa e aí você continua no simples, essa fica no simples e a nova empresa vai também optar pelo simples e você vai chegar e convencer o mercado que você é você. Porque a gente sabe que aí vai alterar o CNPJ da empresa vai alterar, a inscrição estadual vai alterar, nome, razão social deve alterar, a não ser que ela vire uma filial. Mas se ela virar uma filial, ela continua a mesma empresa, só vai ter que mudar o regime.
ou então ela abrir uma outra. Nesse caso, qual seria, sem fazer um cálculo direto assim, existe alguma vantagem em se abrir outra empresa? Porque eu já vi tanta gente orientando, não, abre outra empresa, você fica no simples, a sua e a outra continua. Como é que você vê isso? Veja, quanto à questão do Simples Nacional, ele tem algumas regras lá estabelecidas. Tem hipóteses de exclusão de situação de que sócios que têm empresa no Simples Nacional que participem de outra empresa. A lei é clara, estabelece limites. Nós não devemos ultrapassar esses limites, sob pena de ser penalizado. Então, se esgotou para a empresa, vamos dizer assim, as condições de estar no Simples, se ela cresceu ao ponto de não mais estar enquadrada naquele regime, a indicação seria adotar o lucro real ou lucro presumido. O procedimento correto, eu vou só reafirmar isso, esgotou os limites de você estar dentro do Simples, a adoção seria você olhar agora para a questão do lucro presumido ou lucro real. E aí... fazer as contas. Se não der, você pode pensar nisso. Você vai chegar para o seu contador, o contador é um amigo do empresário, né? Chegue para ele, chegue para o seu advogado tributarista, com antecedência, e comece a planejar o período subsequente, o ano calendário subsequente, para poder você determinar. O que é importante também deixar claro, senhor Marcelinho, nessa questão de leitura de regime tributário, que a gente tocou aqui, é a questão de controles, certo? De controles. Às vezes, o empresário fica focado assim na questão, estou pagando muito imposto, né? Estou pagando minha carga tributária está muito elevada, mas, na verdade, e a carga tributária efetivamente é elevada no Brasil, infelizmente, mas, na verdade, falta um pouco de controle de procedimentos dentro da empresa, né? Seja um controle de vendas, seja um controle financeiro, seja um controle de estoque, não tem perda. Isso é uma realidade. Você tem toda uma estrutura que tem que ser avaliada. Aqui, obviamente, estamos focando na questão de regimes de tributação, que bem avaliados e bem conduzidos, eles trazem economia para a empresa. Mas a gente não pode deixar de falar que não é só isso que afeta o resultado da empresa, certo? Não, realmente, tudo que discutimos aqui é muito importante, tá? E nós vamos dar continuidade. Eu espero ter você aqui em outras ocasiões para que a gente possa discutir outros assuntos ligados, porque, Jorge, eu sempre debati, acredito, já falei isso com você antes, eu acho que o que eu vejo mais importante é que o empresário ainda não usa o setor contábil, o setor financeiro, como é que é? Contábil, financeiro e agora tem mais outro. Porque você tem o contábil, financeiro, fiscal, né? Que você tem que estar com tudo aquilo ligado. Ele não utiliza isso como ferramenta, tá? Ou de gestão operacional. Ele não usa. Verdade. E eu acho isso importantíssimo. Ele está preocupado aí, se eu sou do Simples, né, para reduzir tributos, né, e balancear impostos. Mas todas essas ferramentas, elas levam o que você está falando em ter fazer a coisa de modo certo, fazer os cálculos de modo certo, ter uma equipe bem preparada e essa conjugação de todos esses setores. E o empresário sentar na mesa com esse pessoal, não é só deixar o contador. Manda tudo e o contador faz tudo. Não é que o contador, você diz que o contador é amigo da empresa. Isso. Tudo bem, mas é um amigo muito atarefado, né? Vamos levar na sinceridade, é muito atarefado. E muitas vezes o empresário não está a par porque ele está resolvendo outras situações que ele julga prioritárias e deixa tudo ali para uma análise direta quando ele tem outras interações e outras intenções. Muitas vezes o empresário tem uma intenção que ele não passa para o contador, não passa diretamente para a equipe dele, e ele está tentando fazer uma coisa e o pessoal ainda está naquela outro segmento. Então, eu acho que tratar o fiscal, o contábil e o financeiro como ferramenta de gestão é uma coisa que daqui para frente, nosso trabalho, a gente vai ter que bater. Eu fico muito agradecido com a sua participação aqui, tá? Eu espero realmente, como eu estou dizendo, que nós possamos ter outras reuniões aqui e possamos discutir assuntos que sejam assim na prática.
Sim. Que a gente possa levar para o empresário na prática, o que realmente não ter que fazer consulta, alguma coisa. É o bate-papo normal nosso mesmo, como se estivesse ali só discutindo Trocando uma ideia, né? as preocupações que realmente eles têm, né? E que faz lá atrás, lá fora o cara pergunta para você e às vezes você transmite isso num meio de informação. E vou deixar que você faça a sua posição final em relação a essa área. O que é que você diria de conselho aos nossos empresários quando se trata de fazer uma opção por esse regime tributário? Eu primeiro vou lhe agradecer novamente pela oportunidade, né? E me colocar à disposição do senhor do sindicato para sempre que necessitar eu poder participar para colaborar, né? Trocar informações, e na vida a gente demanda isso, né? E compartilhar conhecimento e troca de informações, acho que é bom para todo mundo. Para o empresário, especificamente, eu queria dar um recado que recentemente eu dei a um cliente. Né? Tenha uma agenda periódica com o seu contador, né? Com o seu setor fiscal. Essa relação de você, ou essa disciplina de ter uma agenda periódica, que seja mensal, quinzenal, cada um vai avaliar a sua necessidade. Mas ela é de extrema importância, porque vai aproximar mundos que por muitas vezes são distintos, como o senhor falou. E essa interação vai deixar o empresário com mais conhecimento da situação, né? O profissional, do outro lado, ele vai ter mais liberdade de expor o que está acontecendo. E essa junção, geralmente, quando acontece, e eu tenho orientado muito nesse sentido, dá fruto a planos de trabalho, a lista de pendências e a soluções de problemas. Isso é verdade. Então, esse é o meu recado, né? Se aproxime do seu setor contábil. E uma tarefa que eu acho que pode ser colocada é: monte uma agenda periódica com o seu contador, uma pessoa que está responsável pela sua contabilidade, sua carteira fiscal. Uma vez por mês, pelo menos. Uma vez por mês, né? Porque geralmente senta para definir os dados, verificar o que foi feito, nunca as intenções. Em outra ocasião, né, fica talvez uma sugestão, o senhor podia também colocar que o senhor teve um case de sucesso, né, que o senhor passou, que a gente se conheceu nesse momento, né, e que o senhor foi a pessoa que aglutinou todos os setores e fez com que todo mundo trabalhasse junto. Acho que é por aí. Qualquer dia se dispõe e faça um vídeo. Vamos fazer um vídeo junto para a gente montar a montagem que a gente estruturou e que deu certo. Deu certo nesse negócio, graças a Deus. Então, mais uma vez, a todos os senhores, obrigado. Espero que não esqueçam de, nesse caso aí, de dar o seu like aí, tá? Se inscrever no nosso canal, porque vamos ter muitos outros encontros esse, e ativar aí o sininho também aí para que o Cine12 possa continuar nessa luta de tentar desenvolver e ajudar o mercado. Muito obrigado a todos. Jorge, muito obrigado mais uma vez. Tá? Obrigado, espero ter você aqui de volta outra vez. E aos senhores, conte conosco. Vamos continuar ajudando os senhores com mais informações e mais vídeo como esse. Obrigado a todos.